Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6. E nosso tema, meus irmãos, é a pecaminosidade humana e a restauração a Deus. Meus irmãos, o único que pode restaurar o homem é Deus. Por isso que ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser restaurados na sua presença. O nosso textuário, irmãos, que está em Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o homem, ele já nasce no pecado, ele já nasce em pecado. Nós vemos que nós herdamos isso de Adão, nós nascemos já no pecado de Adão. Porém, Jesus Cristo enviou seu Filho para que pudesse nos resgatar do pecado. A nossa verdade prática aqui está. Nós vamos ler. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Irmãos, todos nós temos a oportunidade ao arrependimento. O homem, ele só pode ser restaurado vamos dizer assim, da sua situação, na sua vida, através do seu arrependimento. E quem nos concede? Jesus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele nos dá a oportunidade de nós sermos restaurados na sua presença. Aqui o nosso texto, nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, quando Adão ele come do fruto, nós vemos que quando Deus expulsa eles do jardim do Éden, ali o Adão e Eva estavam sujeitos à morte. Quando eles estavam no Éden, é uma figura da eternidade. No Éden, estavam eternos. Quando saíram do Éden, viraram temporais. Porém, aqui continua a leitura: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Irmãos, a lei, aqui o apóstolo Paulo escrevendo, a lei, meus irmãos, ela mostrava o erro do homem. Ela mostrava o limite para o homem. Nós vivemos na época da graça. Mas nós não estamos isentos daquilo, meus irmãos, que é pecado. Se nós praticarmos algo, mesmo que aquilo que é no Antigo Testamento, mas é pecado no Antigo Testamento e hoje não é pecado sim. Mas a lei, ela mostrava o pecado. Hoje, nós vemos o que nos mostra o pecado é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, meus irmãos, a entender aquilo que é pecado, aquilo que mostra a palavra de Deus, nos traz a inspiração, nós podemos ser inspirados a entendermos, a discernirmos o pecado. Todos nós sabemos o que podemos, o que não podemos fazer. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que havia de vir. Nós vemos que de Adão até Moisés não havia lei. Porém, Deus já tinha falado acerca de algumas coisas. Nós vemos ali os homens já sendo circuncidados na época de Abraão. Nós vemos as leis através de Hammurabi, o rei cananeu, o rei caldeu ali naqueles dias. Ele instituiu as leis, vamos dizer assim, algumas leis de Estado, algumas coisas que as pessoas podiam ter. As pessoas naquela época já pagavam imposto de renda. Que época? Na época de Abraão. Tudo indica, meus irmãos, historiadores e arqueólogos dizem que muito provável que esse rei Hammurabi é o antigo rei Anafel, que viveu na época de Abraão. Então nós vemos aqui que a lei já existia antes de Moisés. Não que Deus copiou a lei de Hammurabi, não é isso. Porém nós vemos que Deus ele deu a lei para Moisés no deserto. Então nós vemos que algumas coisas já no Egito, Deus já foi preparando o povo. No Egito Deus já foi preparando o povo. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então quando Jesus ele morre por nós na cruz do Calvário, ele leva todo o pecado da humanidade, todo o peso do pecado estava sobre Jesus. Por isso que Jesus fala para Deus: por que me desamparaste? Nós vemos que Deus não nos desampara ninguém, mas naquele momento Jesus estava com todo o pecado da humanidade. Então nós vemos ali que Jesus, não é que Deus desamparou a Jesus, não, mas ali Jesus sentiu o peso do pecado da humanidade. Jesus nunca pecou,
porém ele levou todo o pecado da humanidade, estava sobre ele. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitos ofensa para justificação. Porque se pela ofensa de uma morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, através de Adão, entra o pecado no mundo. E através de Jesus, nós vemos que Jesus levou sobre si o pecado. E através de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Não precisa de sangue de animais. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, através de Jesus, nós somos justificados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, quando nós nos arrependemos, nos encontramos, temos um encontro com Jesus, o que vai abundar na nossa vida, o superabundar, é a graça do Senhor. Para quê? Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos livre acesso a nos arrependermos diante de Deus. Nós temos essa possibilidade, essa oportunidade, e quem nos dá é o próprio Senhor Jesus. A nossa introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados da teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reverte de suma importância, porque se trata de um problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade, perdão, irmãos, existentes na humanidade, são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque do presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então, o homem estava perdido nos seus pecados, porque ele não tinha, o sangue de animais não perdoava pecados, o sangue de animais cobria o pecado. O homem se sentia até aliviado, porém estava somente coberto. Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo. Quando nós vemos a figura do Antigo Testamento, que uma vez por ano o sumo sacerdote mandava uma ovelha para o deserto e uma ele matava, era a figura de Jesus tirando o pecado no mundo, já tinha essa figura. E ali, quando ele matava a ovelha com seu sangue, colocava na tampa do propiciatório, é Jesus nos perdoando os nossos pecados. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento o homem não sentia, vamos dizer assim, muitos dizem que o homem não sentia o alívio, o homem sentia coberto, era coberto de seus pecados, porque sangue de animais não pode perdoar pecado, então era apenas uma cobertura, como diz em Hebreus. Porém, Jesus, quando ele veio, morreu na cruz, foi tirado o pecado do homem. Mas, quando o homem se arrepende verdadeiramente, quando o homem deixa o seu pecado e alcança o arrependimento, como alcança o arrependimento? Quando do fundo do seu coração ele decide deixar o pecado, ele decide se esforçar para ele se libertar de algo, com certeza a graça de Deus entra e ajuda para que ele venha se libertar verdadeiramente desse pecado, vamos dizer assim, que pesa sobre a vida dele. Definindo os termos, o pecado. Há uma licença de palavras na Bíblia para designar pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Além dos verbos adjetivos cognatos. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui que tem vários pecados. Nós podemos transgredir a lei do Senhor de várias formas. A lei que eu digo, meus irmãos, é aquilo que nós sabemos que não podemos transgredir. Não podemos ofender ao Senhor, porque Deus deixou uma lei moral para o homem, e o homem transgride essa lei moral. Deus deixou várias coisas para que o homem pudesse seguir. Por quê? Quando Deus fala para não fazer, meus irmãos, não é porque ele está sendo... não é porque Deus, o Senhor, ele quer, vamos dizer assim, nos prejudicar. Não, ele quer nos ajudar, ele quer nos poupar de sofrimentos futuros. Então, quando aqui fala de pecado, uma série de pecados aqui, o pecado é tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que vai
contra a palavra de Deus, contra o que nós dizemos, ou que a Bíblia nos ensina, é aquilo que nós sabemos que nós não podemos fazer, né? Vai contra, a palavra de Deus fala para ir para uma direção, mas vá para outra. E a Bíblia nos alerta acerca daquilo que é pecado. Aqui, meus irmãos, no 2 aqui, os termos hebraicos aon e pechá, né? Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas este espaço nos permite uma apresentação exaustiva. O termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, maldade e iniquidade. Então nós vemos que as palavras, a gente sabe que o português ele é muito vasto nas palavras. Tem muitas palavras, meus irmãos. Tem 10 vezes mais palavras do que o hebraico, segundo os estudiosos. Porém, nós vemos que de diversas formas pode ser traduzida uma palavra do hebraico ou do grego. Então nós vemos que tem várias questões literárias aqui que nos direciona para nós entendermos exatamente que pecado é pecado. A iniquidade é pecado. Nós vemos aqui mentir é pecado. Entortar, torcer, como aqui está falando. Entortar, querer torcer a palavra de Deus, dar um outro sentido à palavra de Deus, além daquilo que está escrito. Nós vemos que é pecado, que ninguém pode anunciar um outro evangelho além daquele que está escrito. Ou seja, se fizer isso, é anátema. Então nós vemos que pecado é pecado. E não adianta as pessoas ficarem arrumando desculpa que pode, que não pode, que aqui está falando que pode pegar um texto isolado, um versículo, e texto isolado não, porque não existe texto isolado na Bíblia. Pegar um versículo da Bíblia, uma passagem bíblica, e isolar aquela passagem bíblica das outras, por quê? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela auto se concorda. Então nós vemos que não adianta pegar uma passagem bíblica e isolar esta passagem bíblica para poder beneficiar assim, achar que pode pecar, achar que pode ser injusto, achar que pode ser mal, quando no entanto, isso é pecado. Então não adianta as pessoas ficarem arrumando, vamos dizer assim, desculpas para pecar contra Deus, porque aqui está colocando de palavras aqui, mas o nosso português, o nosso vocabulário, a nossa língua, ela é muito vasta em palavras. E aqui também, já o verbo avar, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Isso revela a vida torta do pecador. Então, meus irmãos, a pessoa não regenerada, ela continua nos mesmos pecados. Por isso que nós temos que ser regenerados pela presença de Deus, transformados pelo Espírito Santo, para quê? Para que nós não venhamos pecar mais contra Deus. Mas você vai dizer, não, irmão, mas então quer dizer que nós vamos ser santos? Não, irmãos, não é isso. A questão é não continuar pecando. E quando a gente cometer algo que a gente comete corriqueiro, do dia a dia, a gente erra, meus irmãos. A gente erra contra Deus. Porém, nós vamos pedir perdão para Deus com mais facilidade. Não pecados planejados. É coisas corriqueiras. Porque tem pecados... Alguém vai dizer que pecado, não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado e suas consequências, meus irmãos. Tem pecado que atinge só a pessoa. Tem pecados que a gente atinge a pessoa e a família. Quer ver uma coisa? O adultério, o homem casado, quem tem filhos, ou mesmo se não tiver filhos, vai atingir ele e toda a família, tanto do esposo quanto da esposa. Então, tem que ver isso direito para não ter problema depois. Mas vamos lá. O outro termo de importância na amartiologia do Antigo Testamento é o verbo pachá, transgredir, ou substantivo pechá, transgressão, delito. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade. Homens e mulheres erraram o alvo da vida. Então, através de Adão, todas essas pecaminosidades aí que existem, nós vemos que quando Adão foi expulso, teve filhos, e logo o seu filho já cometeu o primeiro homicídio, matando seu irmão Abel. Mas antes disso, nós vemos que ele teve pecado de inveja, o pecado da cobiça, vários outros pecados se desencadearam para ele cometer o homicídio. Então nós vemos que antes de a pessoa cometer um ato, cometer um pecado terrível, vamos dizer assim, terrível, que nós vemos que por porções maiores e consequências terríveis, ela já está cometendo outros pecados dentro dela, já existe outros pecados dentro dela que faz com que ela tome essa decisão. Por isso que nós temos que nos libertar daquilo que já não está fazendo com que a gente venha entrar nesse abismo. O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas da descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato. Como bem afirmou um historiador da igreja, Philip Schaff,
As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Então, nós sabemos o que podemos ou não podemos fazer. Não adianta a pessoa vir falar com desculpinha que não, que a Bíblia está falando e ficar querendo arrumar desculpinha na palavra de Deus. Não tem, irmãos. A Bíblia é clara em vários fatos. Em vários não, em todos eles ela é muito clara. O que acontece é que as pessoas isolam os textos da Bíblia para poder arrumar, vamos dizer assim, pontinha, desculpa a expressão, para arrumar uma pontinha para poder justificar o seu erro e permanecer o seu erro e não reconhecer o seu erro e não se arrepender do seu ato. Por quê? Porque o pecado ele é prazeroso. Ele traz prazer, ele traz, vamos dizer assim, uma leve momentânea, um leve momentâneo prazer, um gozo prazeroso, mas é momentâneo. Depois vem as consequências. Então, o que é pecado na Bíblia é pecado. O que é errado é errado. A Bíblia não mudou. Quem mudou foram os homens, que ficam hoje arrumando, isolando textos na palavra de Deus para poderem prejudicar a si mesmo. E nós vemos até, meus irmãos, várias aberrações que eu vou dizer que é melhor nem a gente começar a comentar. Porém, vamos aqui para o tópico 2, a origem do pecado. O pecado no céu. Foi lá que tudo começou. Irmãos, quem começou com o pecado foi Lúcifer. Lúcifer, como lá em Isaías fala, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele queria se colocar, tomar o lugar de Deus. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então nós vemos ali o pecado da soberba de Lúcifer. O pecado foi um pecado soberbo. E não somente isso ele pecou. Ele também um pecado de rebelião. Por quê? Porque ele convenceu outros anjos, querubins, serafins, alguns vão dizer que é muito anjo, várias classes, vamos dizer assim, várias hierarquias dos anjos. Ele convenceu a que ele tomaria posse do reino de Deus. E nós vemos ali que o pecado começa no céu. O pecado começa, mas vai dizer, mas como o pecado entrou no céu? Mas o céu não é santo? O céu não é santo? Irmãos, sinceramente, alguns defendem, e eu até mesmo concordo, que a árvore do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, era um lugar santo. Era um lugar santo. Porém, a árvore do bem e do mal sempre esteve lá. Existia a árvore da vida, existia a árvore do bem e do mal. Então, meus irmãos, nós vemos, alguns defendem que os anjos só não têm sexo, eles têm livre-arbítrio. Só não têm sexo, eles têm livre-arbítrio. Porque se não tivesse livre-arbítrio, com certeza não iriam atrás, não iriam ouvir Lúcifer. Então nós vemos aqui que alguns defendem, e eu também concordo, que sempre existiu esse tipo de sentimento no céu. Sempre existiu esse tipo de sentimento no sentido que Deus deu toda a liberdade para os anjos poderem raciocinar, assim como eu e você temos a liberdade de raciocinar e de pensar. Por que Deus tem que estar lá? Por que não pode ser outro? Por que não pode ser eu? Deus, ele dá toda a liberdade para nós raciocinarmos. Porém, através disso, Lúcifer, ele teve a audácia de colocar o seu trono acima do trono de Deus. E aí Deus o expulsou do céu, juntamente com todos aqueles que estavam com ele e foram lançados no mais profundo abismo. Então, meus irmãos, o pecado é esse tipo de sentimento, mas o céu é santo, irmãos. Mas como é que pode, irmão? O que entrou lá, como foi, quando foi, por que foi, eu não sei. O que nós entendemos, o que nós estudamos, o que a gente percebe e consegue, vamos dizer assim, raciocinar, é que provavelmente o que chega mais próximo é isso que nós acabamos de comentar. É a minha opinião. O pecado no Éden. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim. Então aqui, o que vai falar? Adão podia comer de todas as árvores do jardim, podia comer da árvore da vida, nunca morreria. Mas o que Deus fez? Olha bem o que Deus fez. O homem, ele não era malicioso, ele não tinha malícia. Por quê? Ele vivia nu. A primeira coisa que Adão, quando comeu a árvore do bem e do mal, que abriu o seu conhecimento, vamos dizer assim, abriu o seu conhecimento, né? Abriu a sua malícia, foi o quê? Foi que ele viu que ele estava nu. Mas todos os animais usam roupas? Não. Quem provavelmente usa roupa, meus irmãos, são os anjos, querubins, serafins, são os anjos de Deus, né? Agora, por que usam roupa? Também não me pergunte, porque eu também não sei. Porém,
A Bíblia também não fala. Porém, meus irmãos, todos os animais não usam roupa até hoje. Agora as pessoas querem colocar roupa em cachorro, mas não é esse, né, o nosso comentário. Mas nós vemos uma coisa aqui. Quando ele comeu da árvore do bem e do mal, nós vemos que os seus olhos, assim, seus olhos se abriram e ele viu que ele estava nu e ele se escondeu, pegou folhas para poder, assim, tapar a sua nudez. E Deus chama ele está atrás das árvores ali, atrás da figueira ali, atrás de alguma árvore. E Deus chama ele e fala, não, mas eu não fui porque eu estava nu. E quem te falou? Será que Deus não sabia? Deus estava fazendo uma pergunta para ele, ao qual Deus já sabia a resposta. E Adão não se arrependeu. Adão não teve, vamos dizer assim, o desejo ao arrependimento. Ele arruma desculpa, foi a mulher que tu me deste, coloca desculpa nisso, naquilo, e não se arrepende. Então, quando nós tomamos a atitude errada, cometemos o nosso ato pela nossa livre e espontânea vontade, não adianta colocar a culpa em ninguém, a culpa é nossa, nós que cometemos, nós tivemos o desejo, nós que fomos, nós poderíamos ter dito não, mas nós dissemos sim. E se nós dissemos sim, nós temos que arcar com as consequências, a qual a nossa atitude é essa. A qual foi a nossa atitude. Então nós temos que nos arrepender pelos nossos pecados. É por isso que aqui, que Deus colocou a árvore do bem e do mal. Vamos dizer assim, como se fosse abrir os seus olhos, mas eu estou nu, e abrir os seus olhos da malícia, a cobiça. Vai ver que quando Adão comeu e Deus procurou, Deus já expulsou eles do jardim do Éden. Por quê? E colocou um anjo para poder cuidar ali, porque na cabeça de Adão provavelmente já estava o desejo de comer da árvore da vida. Então Deus já, para o homem não ser eterno, o homem no jardim do Éden era eterno, presença de Deus. Quando ele sai da presença de Deus, ele vira temporal. Amém? Então aqui a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Por que nós herdamos, meus irmãos? Porque Adão, ele foi, vamos dizer assim, malicioso, foi tendencioso ao pecado. Nós também somos tendenciosos aos erros, aos pecados, às dificuldades da vida, aos desejos pecaminosos. Nós somos tendenciosos, nós temos tendências, um nessa área, outro nessa área. Então nós herdamos algumas coisas que nós herdamos de Adão, nós temos com tendência. Uma criança, alguém vai dizer, mas a criança é inocente. Mas veja uma criança, quando ela está brincando com um brinquedo, ela tem vários brinquedos, mas de repente uma outra criança está brincando com o brinquedo dela. E um brinquedo só, a criança tem vários carrinhos lindos, maravilhosos. Um menino, vou colocar um exemplo, um menino. Porém, ele tem um carrinho pequeno lá que uma outra criança ele está brincando. Ele está se divertindo. O que ele faz? Ele vai lá para tomar o brinquedo da criança. Normalmente assim, toma o brinquedo da outra criança para a criança não se divertir. Então nós temos tendências pecaminosas. As crianças também. Mas você vai dizer que a criança é pecadora? Não, meus irmãos. Ali é um pecado inocente. Porém, já vê que nós nascemos com uma tendência pecaminosa dentro de nós. Então aqui Adão, nós herdamos o pecado de Adão porque nós somos tendenciosos ao pecado. Nós temos tendências ao pecado. Por isso que a lei mostrava o limite do homem. Mas você vai dizer, por isso que Deus destruiu todo o povo, a arca de Noé, Deus mandou o dilúvio, mas o homem, meus irmãos, olha, o homem, ele já nasce na sua consciência, sabendo o que é certo, o que é errado. Ninguém nem precisa nem mostrar para ele sabe que onde é certo e que onde está errado. Se você pegar uma criança e tirar da civilização e colocar em outro lugar, ele vai procurar, porque todos nós nascemos, dentro de nós, sabemos que tem um ser superior a nós. Muitos querem colocar vários fatores, que não existe, que isso, mas tem que ter mais fé para dizer que não existe do que fé para dizer que existe. Então nós vemos aqui que Adão aqui, nós temos a tendência de Adão. E no Antigo Testamento, antes do dilúvio, nós vemos que o homem, ele tinha tendências pecaminosas. Nós vemos em Gênesis 6, que os filhos dos homens, filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, então sabendo o que estavam fazendo. Porque Deus, ele só julga, meus irmãos, aquilo que nós sabemos, o que nós estamos fazendo. Tem coisas que na civilização que nós vivemos hoje, as pessoas sabem quando está fazendo errado. Tem coisas que vai para a igreja e o Espírito Santo vai mostrar alguns detalhes da vida. Porém, meus irmãos, as coisas são as claras, as pessoas sabem o que pode e o que não pode fazer, o que traz doenças e o que não traz. Nós sabemos que a pecaminosidade aí com o corpo, a prostituição,
vem várias doenças através disso e prejudica a vida do ser humano. Então veja como o pecado de Adão desencadeou uma série de pecados, uma série de coisas na nossa vida. E nós temos tendências ao pecado. Alguns em uma área, outros em outras áreas. O 3, a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecados, em que o salário do pecado é a morte. Irmãos, a morte significa que, como vai dizer na lição, a separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Então aquele que vive pecando, não se arrepende, vive pecando, nunca procura o arrependimento, mas quer continuar naquilo. Não, eu sou assim mesmo, eu vou fazer assim mesmo. Nós somos falhos, né? Aquela desculpa, nós somos falhos, não tem problema, é assim mesmo, o homem é falho. O homem é falho. Porém, o Senhor Jesus dá todas as oportunidades para o homem, para que ele venha se arrepender, para que ele venha reconhecer os seus pecados, as suas iniquidades, para que ele venha ser uma nova criatura e o Espírito Santo fazendo uma obra. Então, nem tudo está perdido, porque o Senhor Jesus ele morreu na cruz para nos dar uma outra oportunidade, uma nova oportunidade de sermos regenerados através da sua presença. A provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem. A graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, o que nos dá, aqui vai falar também da expiação do pecado, o que nos dá condições de estarmos na presença de Deus é através de Jesus, é pela graça, não é de graça, é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Quem nos concedeu esta graça? O Senhor Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não cobrou nada de nós. Ele não cobrou nada de nós para morrer na cruz. Porém, quando nós aceitamos a fé em Jesus, quando nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós temos que buscar a sua presença. Nós temos que buscar agradá-lo. Nós temos que buscar, meus irmãos, glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo na beleza da sua santidade, tudo aquilo que ele já nos fez, não por aquilo que ele nos dá. Nos dá no sentido de carro, casa, bens materiais, mas por aquilo que ele já nos concedeu, por aquilo que ele já nos deu. A oportunidade da vida eterna. Mas você vai dizer, mas no Antigo Testamento não tinha vida eterna e agora tem? Sempre teve vida eterna, irmãos. Mas agora nós podemos viver melhor, vemos desfrutando da presença do Rei dos Reis, do Rei Jesus. Então nós podemos estar na presença do Senhor, mas tem que ter arrependimento. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um ato de graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecado. Então, a provisão para os nossos pecados é o próprio Senhor Jesus. Ele que veio nos conceder, meus irmãos, a provisão para nós alcançarmos a presença de Deus e, com isso, desfrutarmos da graça do Senhor. A nossa conclusão: a única esperança é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus, restaurar é restituir. E isso se aplica tanto à possessão de bens, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas ele começou com os seres humanos, nós estávamos perdidos, como o filho pródigo, e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Nós todos conhecemos a história do filho pródigo. Por isso, é essa a postura ou a atitude que Deus quer de nós. Reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados e voltemos para a casa do Pai. Hoje, infelizmente, o orgulho tem enganado a muitos. Eu não preciso, eu não posso. Alguns até o inimigo usa na mente da pessoa para dizer você não é digno. Nós somos todos nós, enquanto estivermos de olhos abertos, temos todas as oportunidades e possibilidades para nos arrependermos diante de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe. Amém.